No ano 999, um papa revolucionário ascendeu ao trono de São Pedro. Dizem que ele roubou um livro proibido, criou uma cabeça de bronze que previa o futuro e fez um pacto com o próprio diabo. Mas será que essas histórias são reais? Ou escondem uma verdade ainda mais fascinante? Olá, exploradores do desconhecido! Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da Idade Média, a lenda do Papa Silvestre II. Na primeira parte você vai conhecer a história como ela foi contada, cheia de suspense, traições e forças sobrenaturais. Depois, na segunda parte, revelaremos a verdade histórica que desafia até os rumores mais sombrios. Vamos começar? Estamos na Espanha. Sob o manto da noite, um jovem chamado Gerbert d'Aurillac, futuro Papa Silvestre II, se infiltra nos aposentos de um sábio árabe. Seu objetivo? Um livro proibido escondido sob o travesseiro do filósofo. Diziam que ele continha segredos das artes das trevas, e Gerbert estava disposto a tudo para obtê-lo. Mas o filósofo não era ingênuo. Ele usava as estrelas como vigias. Quando descobriu o roubo, rastreou Gerbert e começou uma caçada ao ladrão. Encurralado, Gerbert refugiou-se sob uma ponte. Seu coração batia como um tambor de guerra. O filósofo árabe e seus guardas estavam a poucos passos. Desesperado, ele fez o impensável. Invocou Satanás, mas quem respondeu não foi o diabo, foi ela, Meridiana, uma figura que desafiava a lógica, metade mulher, metade enigma. Seu nome ecoava como um canto proibido. Diziam que ela surgia apenas para almas perdidas, aquelas que trocariam a eternidade por um sopro de poder. E Gerbert estava mais perdido que nunca. Meridiana pergunta a Gerbert se ele roubou o livro por conhecimento ou por poder. Gerbert explicou que quer entender os segredos do universo, as estrelas, os números, as leis que regem tudo. Ela explica que pode dar riqueza para comprar reinos, sabedoria para prever guerras e até uma coroa de papa. Mas tudo tem um preço. Meridiana não oferecia apenas um pacto, ela oferecia um destino. Em troca, exigia algo íntimo, não só sua alma, mas seu amor. Naquele instante, um laço foi forjado. Meridiana não era demônio, era algo mais perigoso, uma entidade antiga tão sedutora quanto impiedosa. Ela o guiaria aos segredos proibidos, astrologia para prever colheitas, alquimia para criar ouro e a tecnologia para moldar a cabeça de bronze. Com Meridiana, Gerbert aprendeu a ler o movimento dos planetas e a fundir metais como os ferreiros de Córdoba. A cabeça de bronze não era mágica, era engenharia tão avançada que parecia bruxaria. E Meridiana, ela estava sempre lá, sussurrando em seus sonhos, lembrando-o do pacto. Mas o amor que ela exigia era um veneno. Gerbert tornou-se papa, sim, mas cada vitória o afundava mais no controle dela. Em 1001, Roma se rebelou. Silvestre e o imperador Otto III foram expulsos. A cabeça alertou: se pregar em Jerusalém, o diabo virá. Ele evitou a Terra Santa, mas esqueceu-se de um detalhe mortal. No fim, Silvestre percebeu sua armadilha. Ao celebrar uma missa na Igreja Santa Cruz, em Jerusalém, ele desencadeou a maldição. Febril confessou aos cardeais: cortem meu corpo em pedaços, espalhem-me por Roma ou o diabo me levará. Morreu dias depois, mas sua lenda apenas começava. Até que, em 1003, Meridiana cobrou seu preço final. No fim, ele entendeu. Meridiana nunca foi sua aliada. Era a personificação de sua ambição. E agora ela vinha buscá-lo. Dizem que até hoje seus ossos chocalham no túmulo quando um papa está para morrer. Uma maldição. Ou apenas o eco de uma mente brilhante condenada pelo medo de sua própria genialidade? Agora vamos desmontar a lenda. Gerbert d'Aurillac não era um feiticeiro. Ele era um gênio, e na Idade Média genialidade era confundida com magia negra. Mas por quê? A resposta está em suas conquistas reais, tão incríveis que precisaram ser demonizadas. Nascido em 940,
Filho de pastores, Gerbert foi enviado a um mosteiro por seu talento. Aos 17, já dominava matemática, astronomia e filosofia. Mas seu grande salto aconteceu na Espanha. Na Espanha islâmica, Gerbert teve acesso a textos perdidos na Europa, obras de Aristóteles, tratados de astronomia árabe e o sistema numérico hindu-arábico. Sim, os números que usamos hoje. Ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente, revolucionando a matemática. Simplificou tudo, mas para uma Europa analfabeta em matemática, isso parecia sobrenatural. Ele também construiu dispositivos como o Globus Cruciger, um mapa das estrelas usado para ensinar astronomia. Não era magia, era ciência, mas na época até um relógio solar podia ser visto como obra do diabo. E a tal cabeça mecânica que falava? Bom, cronistas medievais adoravam um drama. O mais provável é que Gerbert tenha criado um autômato simples movido a engrenagens e água, tecnologia que os árabes já usavam. Nada de prever o futuro, só mecânica básica. Já a profecia de que ele seria papa? Ele era o intelectual mais respeitado da Europa, amigo de imperadores. Sua nomeação foi política, não mágica. Quanto a Meridiana, era provavelmente uma metáfora para o conhecimento islâmico, visto como diabólico pela Igreja. Como Papa, Silvestre II lutou contra a corrupção. Ele proibiu a venda de cargos religiosos, a simonia, e exigiu que o clero seguisse regras morais. Não é à toa que virou alvo de inimigos poderosos. Sua morte, em 1003, foi por causas naturais, não por maldição. A lenda dos ossos chocalhantes vem de uma inscrição em seu túmulo mal interpretada. Este lugar se renderá ao som da última trombeta, uma referência bíblica ao juízo final, não a pactos. A lenda sobreviveu porque Silvestre II desafiou o status quo. Ele trouxe inovação a uma Europa mergulhada na ignorância. E como diz o ditado, se você não pode vencer um gênio, transforme-o em vilão. Silvestre II foi um homem dividido entre dois mundos, o da luz da ciência e o das sombras da superstição. Enquanto a lenda o pintou como um servo do diabo, a história revela um visionário que ousou pensar além de seu tempo. Mas isso nos faz questionar: quantos outros gênios foram apagados pelo medo do desconhecido? Ele não está sozinho. A história está cheia de mentes brilhantes acusadas de heresia, bruxaria ou pactos obscuros, simplesmente porque desafiaram o que era considerado normal. Silvestre II nos lembra que o progresso muitas vezes nasce na fronteira entre o genial e o assustador. Pense bem, se um relógio de sol já foi visto como magia negra, imagine o que diriam de um celular no século X. A lição aqui é clara: inovação gera medo, e hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda vemos ciência sendo confundida com conspiração. Silvestre II é um alerta: não repitamos os erros do passado. A diferença é que hoje temos escolha: podemos celebrar os Gerberts do nosso tempo, ou deixar que o medo os transforme em vilões. E você, de que lado quer estar? Se esse mergulho na história te fez pensar, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. Comente abaixo qual figura histórica você acha que merece ser redescoberta. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana revelamos um novo mistério esquecido.